Que Deus nos dê uma manhã agradável, nesse dia que o Senhor fez, preparou para isso, para estarmos juntos aqui. Então que bom que o Senhor tem preservado a vida da igreja, sustentado a sua vida, e nós temos então motivos e mais motivos de gratidão, como já foi mencionado aqui pelo pastor Marquinhos, ou pelo nosso irmão, nosso amigo. E talvez algumas pessoas nesse momento até se sintam esquecidas, às vezes acontece isso, algum nome, mas entenda isso: se você porventura gostaria que o seu nome tivesse sido mencionado e não foi, não esqueça que você é privilegiado, porque o Senhor não vai esquecer o seu nome. E a glória maior é aquela que Ele dá, que vem dEle. Então, não se melindre jamais, nenhum membro, porque se achou de alguma forma esquecido na menção do nome. Acontece muitas vezes isso, né? Mas que o seu coração seja livre de toda vaidade, de toda presunção de querer de alguma forma aparecer, em hipótese alguma e em tempo algum. E aí você vai ser um servo de verdade e Deus vai se agradar. Como eu falei ontem à noite, eu vou trabalhar o texto de Efésios capítulo 4, de 1 até o versículo 16. O texto é muito denso, tem uma gama de fatores aqui para ser desenvolvido. Eu vou dar ênfase ao aspecto da vocação para o serviço, ou a comunidade que Deus projetou é uma comunidade de servos que receberam dons espirituais para servir ao corpo de Cristo. Esta é a ênfase que eu vou dar. Mas se você perceber o texto, só no aspecto da vocação, que é o primeiro aspecto, dá um estudo longo. Na verdade, o primeiro estudo que eu preparei nesse texto, eu fiz em 4 momentos. Então, 4 estudos que eu vou tentar resumir em um estudo, ou em uma palavra pela manhã. Então, o primeiro aspecto é a vocação, o Senhor nos chamou. O segundo aspecto, a unidade da fé, a importância de nós não atrapalharmos a unidade que o Senhor estabeleceu. Não? Se a gente não atrapalhar, já ajuda. O texto diz que é para a gente preservar aquilo que Ele deu à igreja. O terceiro aspecto é a questão da liderança capacitadora. O Senhor distribuiu dons equipadores na igreja para equipar os santos para o ministério. Daí a importância de pastores, mestres e os líderes que tem na igreja que formam outros líderes. E o quarto aspecto é o aspecto dos dons espirituais que são distribuídos na igreja para que o corpo de Cristo seja bem ajustado. Então, quando se falou em igreja saudável, quando nós chegarmos no versículo 16, vamos ler nessa perspectiva. Olha o versículo 16 como o retrato daquilo que vocês estão querendo como igreja, como a proposta que foi feita aqui, de uma igreja saudável. Está no versículo 16. Uma igreja saudável é relevante, fundamental para o crescimento. Então vamos ler. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós fomos chamados com uma vocação, com valores, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então você percebe aqui a importância de uma igreja que tem crentes com valores espirituais, que vivem em amor e que vivem em paz, em unidade. E aí essa percepção do que é a igreja: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Fé, esperança e amor estão presentes aqui também, como eu falei ontem. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui é importante que ninguém se sinta inferior a ninguém na igreja. O Senhor está agindo na vida de cada um de vocês. E aí ele vai falar agora da graça que é distribuída na igreja através dos dons. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos ler o versículo 11 juntos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual é a visão de Deus? O que é que Deus quer com isso? Visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí entra a questão da maturidade espiritual, para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, todos, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, esse texto, segundo os teólogos, é o que nós temos de mais denso em relação à visão que Deus estabeleceu no Novo Testamento para a igreja. Talvez comparada a Atos capítulo 2, que inclusive é objeto aí da reflexão pastoral sobre as marcas de uma igreja saudável em Atos 2, eu acredito que pegar Atos 2, pega Efésios capítulo 4, nós temos então um manual de como se estruturar uma igreja saudável. E é muito importante a gente pensar na igreja enquanto esta figura de linguagem corpo, porque vocês sabem que a igreja no Novo Testamento, pelo menos nós temos 7 figuras que descrevem a igreja. Não vou falar delas. 7. Uma delas é corpo, mas a igreja é comparada também a uma noiva, a igreja é comparada a um rebanho, a igreja é comparada a um edifício, a igreja é comparada a um exército, a igreja é comparada, irmãos, também, principalmente aqui ao corpo de Cristo. É a figura mais conhecida, o corpo. Agora, por favor, olhe para você, para o seu corpo, para você mesmo. Você um dia foi uma criança de braço, com certeza, um bebê que tomou leite. Sem perceber, você cresceu, as células se multiplicaram. O seu organismo produziu todos os elementos que constituem o crescimento, os hormônios, todos. E você se tornou adulto, maduro. Talvez muitos aqui já são pais, avós, deram frutos. E o Senhor pensou a igreja numa perspectiva de organismo. E aí é muito importante vocês pensarem em igreja como organismo. Eu sei que tem o elemento estático, a organização, o templo, as paredes, o estatuto, a hierarquia, as normas, os aspectos organizacionais são importantes, porque fazem com que a igreja exista no mundo jurídico, no mundo físico, que a igreja tenha a organização para funcionar. Mas o mais importante não é a organização, o aspecto burocrático. O mais importante é o aspecto da vida, do organismo da igreja. E este é o aspecto onde Satanás ataca mais. E este é o aspecto onde nós vamos ter muitos problemas.
Então, igreja doente, quem diz isso é Christian Schweitzer. Eu vou citar Christian Schweitzer aqui a nível de introdução. Ele estabeleceu uma pesquisa em 32 países. Marquinhos deve conhecer o livro dele, Desenvolvimento Natural da Igreja, talvez alguns aqui já viram, da editora Esperança. Ele organizou tempos atrás, décadas atrás, acho que uns 20 anos atrás, uma pesquisa em 32 países, em 1000 igrejas e nos continentes, todos os continentes. E o resultado dessa pesquisa ele colocou num livro, em uma série de materiais que ele colocou dentro daquilo que ele pesquisou. E ele diz que o grande problema das igrejas que não crescem, são igrejas que estão doentes. São igrejas que têm problemas relacionais, igrejas que têm problema de vícios cristalizados, por exemplo, vaidades, facções, uma maneira de se estruturar muitas vezes política que faz com que iniba o crescimento de novos líderes, igrejas que têm personalidades que se destacam em detrimento de outros. Enfim, uma igreja doente, acontece 3 coisas com ela. Primeiro, ela vai minguar em vez de crescer, porque ela vai precisar de muita energia para ir tentando sobreviver. Você sabe, quando você está doente, você não tem ânimo para nada, você precisa tomar logo remédio, não os vírus, as bactérias tomam de conta, eles matam. Uma igreja doente, ela mingua em vez de crescer. Uma igreja doente, ela repele pessoas em vez de atrair pessoas. Por quê? Porque se alguém chega aqui nesse ambiente, por exemplo, e encontra crentes carrancudos, tristes, intrigados, falando mal uns dos outros, um ambiente carregado de ódio, de intrigas, porque tem igreja que tem crentes intrigados, você pode ter certeza disso. Foi o pedido de Paulo, por exemplo, para a igreja de Filipenses, a Evódia e Cíntia, que estavam em crise dentro da igreja, 2 líderes. Essas pessoas não vão ficar na igreja, as pessoas já estão querendo um ambiente, irmãos, leve, um ambiente bom, um ambiente saudável. Então, se elas chegam e encontram um ambiente onde um está falando mal do outro, um está se queixando do outro, um está colocando um contra o outro, as pessoas vão embora, não fica, a não ser que seja medíocre igual os que estão. E uma igreja doente, ela morre, ela tende a morrer, ela vai minguando, se acabando, e ela vai morrendo. Então nós precisamos pensar mesmo numa igreja saudável. E o Christian Schweitzer, ele pesquisando, encontrou 8 características ou 8 marcas das igrejas saudáveis. Dessas 1000 igrejas que ele pesquisou, tinha 8 coisas em comuns, as que eram saudáveis. E é muito importante também que agora o nosso irmão Sérgio Queiroz, não sei se o Marquinhos já viu, também fez uma pesquisa agora no Brasil, o livro que saiu ano passado, sobre as igrejas relevantes no Brasil, o que elas estão fazendo. Um livraço do Sérgio Queiroz ali do projeto Cidade de Vida em João Pessoa. E ele segue essa mesma linha. Ele apresentou lá no CTPI esse livro, quando nós fomos no congresso. Muito bom, eu não comprei ainda, mas eu vou comprar, mas eu já vi a resenha. Quais são essas 8 marcas? Preste atenção, vê se nesta igreja tem quais delas, ou se estão todas aqui. Então, Christian Schweitzer, ele diz que todas as igrejas saudáveis têm essas 8 marcas. Primeiro lugar, uma liderança capacitadora, que está aqui, por favor, olha aí, no capítulo 4 que nós lemos, no versículo de número 12. O Senhor estabeleceu pastores, mestres, doutores, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Liderança que multiplica líderes, liderança que trabalha para capacitar os membros, equipam os membros para que eles sirvam no corpo de Cristo. Então, se tem uma igreja que a liderança é centralizadora, a liderança não delega, a liderança faz tudo só, né? Bate o escanteio, corre para a área para cabecear, faz o gol, bate o meio do campo,
esta igreja não desenvolve, essa igreja ela tem limitações. E eu conheço líderes que são assim, que não é o caso do líder de vocês, pelo contrário. Então, é muito importante que a liderança multiplique outros líderes, para que novos ministérios surjam, novas lideranças surjam. Segunda marca, ministério orientado pelos dons, está aqui também. O Senhor concedeu dons para que cada um desempenhe o seu serviço no corpo de Cristo, onde cada parte faça aquilo que o Senhor chamou para ser feito. E aí é muito importante, assim, pastor, então o senhor é contra departamento, o senhor é contra essa forma de estruturada da igreja presbiteriana? Não sou contra, mas que se adapte a essa perspectiva de colocar a pessoa certa no lugar certo. Isto é, pode ter departamentos, pode ter as sociedades internas, mas que seja dinâmico, que as pessoas estejam servindo porque têm capacidade de servir. Líderes estejam liderando porque têm dom de liderança. Gente que está no acolhimento tenha dom de hospitalidade. Gente que está na diaconia tenha dom de serviço. E que a igreja desenvolva-se a partir disso, de pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa, com dons espirituais. E eu digo para você, todos que estão aqui, todos, sem exceção, se você é crente e tem o Espírito Santo habitando em você, você tem pelo menos um dom espiritual. Tem pelo menos um dom, é isso que a Bíblia diz. O Senhor distribuiu dons, a proporção da fé. Então a uns o Senhor estabeleceu mais, mas pelo menos um dom espiritual você tem. Terceira marca, espiritualidade contagiante. Espiritualidade contagiante é isso que está aqui, meu irmão. Por exemplo, no versículo 2 e 3, crentes que vivem o cristianismo de forma alegre, de forma amorosa, de forma feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto de Atos capítulo 2, que foi colocado aí no boletim, diz que os irmãos tinham alegria de se congregar, de se reunir, com alegria se reunir de casa em casa no templo, comia suas refeições com alegria e singeleza de coração, enquanto o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Isto é, crentes que não veem o ministério como obrigação, crentes que não veem a vida cristã como um peso. Hoje é dia de ir para a igreja, eu vou cumprir minha obrigação. Que tragédia se você pensa assim. Que tragédia se você vem para a igreja à força, ou vem para a comunhão com os santos, porque enfim tem que dar satisfação ao pastor, aos presbíteros, à família, porque enfim se não vier vão pegar no seu pé, alguém vai ligar, ou que você de alguma forma vai sentir com a consciência pesada se não vier. Meu irmão, a vida cristã é para ser vivida com alegria, com entusiasmo, com graça. E se a igreja é alegre, e se os crentes vivem a fé cristã com esta alegria, cheia de alegria, eles são contagiantes. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Então, quando a igreja, os crentes têm uma espiritualidade contagiante, faz diferença. Eu não estou dizendo que você tem que estar sempre alegre, com um sorriso, sem estar alegre. Não estou dizendo isso não, de você fingir que é alegre sem estar. Porque tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está moribundo, tem dia que a gente está sem vontade de vir para a igreja. Tem dia que a gente está mal. Mas é um dia, não é a regra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Isto é, a exceção à regra é você estar triste, porque a regra é você estar alegre, a regra é você estar feliz, a regra é mesmo que você esteja triste, mas você está de boa vontade. Eu estou de boa vontade, eu não estou aqui à força. Quarta marca que ele coloca é grupos familiares, pequenos grupos, igrejas que trabalham fora das quatro paredes, a comunhão no dia a dia, na semana. Seja como você quiser chamar. Uns chamam grupos familiares, outros chamam pequenos grupos, outros chamam grupos de estudo, outros chamam conexão, outros chamam célula, o que você quiser chamar. O nome não importa. O que importa é que a igreja esteja vivendo a comunhão fora aqui das quatro paredes. E os irmãos se encontrem na semana para estudar a palavra, para compartilhar a vida, para
desenvolver a fé num ambiente familiar. Porque na igreja, irmão, se você prestar atenção na igreja, que eu digo, no templo, o máximo que você às vezes vê do irmão é a nuca. Às vezes. Você talvez, muitos aqui estão vendo só a nuca do irmão. Termina o culto, muitas vezes, nós corremos, vamos para casa, ninguém desenvolve comunhão assim. A ideia das estruturas de pequenos grupos ou grupos familiares é onde a gente se conhece, a gente se ajuda. É o que está em Atos capítulo 2 mesmo. E a igreja no primeiro século vivia esse ambiente familiar. Os cultos, as reuniões, os encontros eram nas famílias. E aí nós temos sexta marca, que ele chama de culto inspirador. Espiritualidade contagiante, culto inspirador. Culto inspirador não é fazer show, não é atrair pessoas com show. Culto inspirador é cultos onde a palavra é comunicada de forma clara, onde os louvores são de acordo com a doutrina, com a teologia, são alegres, onde o culto não é morto, onde o culto não é uma missa ou muitas vezes um velório. Porque você já foi culto, eu também já fui, que dá 3 vontades na gente: dá vontade de dormir, dá vontade de ir embora e dá vontade de morrer. Porque são cultos mortos. As pessoas estão lá, parece que estão morrendo, tudo é morto. E as pessoas olham, chega um visitante e olha um ambiente daquele e diz: né, eu não quero ficar num ambiente desse. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvamos ao Senhor com alegria, entrar na presença dele com júbilo, com harpa, com danças, com louvores. É o que diz a palavra. Nós não temos a cultura da dança na igreja presbiteriana, mas nós podemos louvar o Senhor com palmas, com instrumentos. Nós podemos louvar o Senhor e fazer um culto alegre ao Senhor. E você pode se alegrar na presença do Senhor. Isso é ser saudável, né? Mas infelizmente, irmãos, nossas igrejas muitas vezes, os cultos são mortos. Em muitas igrejas culto não inspira ninguém. Por quê? Porque a liturgia não ajuda. Eu não estou falando que quem faz isso é coisa do homem, não. Mas o Espírito Santo, quando age no meio da igreja, ele traz vida, ele traz alegria, ele traz poder. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que nós precisamos buscar, para sermos inspiradores. Sétima marca que ele coloca: evangelização voltada para as necessidades. Isto é, uma igreja que evangeliza, mas não evangeliza naquele molde antigo, que vai batendo de casa em casa e vai tentando ganhar terreno em lugares onde você não tem nem conhecimento de ninguém. Ele traz um livro especialmente sobre isso, Marquinhos deve conhecer, evangelização é o tema, e ele diz que pelo menos 3 coisas você tem que entender. Primeiro, a maioria das pessoas que vêm à igreja, elas vêm porque elas foram convidadas por alguém que conhecia. É porque ela acredita em alguém. Então, é porque criou algum laço. Se eu vou perguntar aqui, quantos se converteram porque alguém bateu na sua porta e disse: deixa eu entrar para evangelizar? Quase ninguém, porque nesse contexto urbano, nem ninguém mais confia em ninguém. Para você ir na casa, bater e dizer: deixa eu evangelizar? Quase ninguém mais faz isso. E ele diz que somente 2% dos que se converteram por causa de programa de televisão, que às vezes é caro, de rádio. 95% dos que se convertem, mais de 90% se convertem por causa de relacionamento. Porque alguém chegou junto na hora que a pessoa estava precisando, alguém atendeu a necessidade do outro, alguém chegou, criou pontes e depois comunicou o evangelho e a pessoa se evangeliza. No Brasil tem um exemplo muito interessante do pastor de Limeira, Marquinhos conhece, do Jonas Zuski, né? A igreja de Limeira, que hoje é grande, sabe como é que ele desenvolveu o ministério dele? Qual foi o foco? Defunto. Aí você diz: mas como é que uma igreja cresce cuidando de defunto? Cuidando de gente que morreu? Pois é, ele criou uma capelania, um ministério todo para dar assistência às famílias enlutadas. Ele não deixa passar, ele tem convênio com os hospitais. Morreu alguém, é chamada a igreja presbiteriana, eles organizam o velório, fazem algo bonito, a igreja está lá consolando os doentes, os tristes, os moribundos, e ele depois dá assistência à família
E só um exemplo, num velório que teve lá de uma professora, de um filho, de uma filha de uma professora, uma família que não podia ter filha, esse menino nasceu e não podia ter febre até o primeiro ano de idade, mas quando estava com 11 meses, o menino teve uma febre e morreu, foi uma tragédia, aquela família toda triste, todo mundo queria aquele menino, era uma família benquista na cidade. Ele foi no outro dia lá levar uns pães de queijo para a família, para a esposa, para o marido que estavam enlutados. Chegaram junto, e ela disse: eu quero uma missa de 7º dia, pastor. Eu disse: pastor, aí as minhas irmãs, nós não fazemos missa de 7º dia, mas nós podemos fazer o culto da consolação, criatividade, um culto da consolação. Vamos organizar. Chamou a igreja, fez as lembrancinhas, convidou a família toda daquela região, os parentes vieram, foi um culto com muita gente. Irmãos, neste culto 150 pessoas se converteram daquela família, 150. Porque ele deu assistência, isto é, evangelização voltada para as necessidades. Lá o Armando Bispo em Fortaleza, ele tem um ministério interessante. O ministério da igreja dele organiza enxoval para pessoas grávidas da cidade, dos bairros, do que ele conhece. Tem os irmãos, as irmãs organizam um enxovalzinho, fralda, tudo. Organiza os itens de necessidade das pessoas grávidas. Vão lá. Quando a criança nasce, eles levam pessoas descrentes, eles criam uma ponte. E essas pessoas depois vão para a igreja, e eles já ganharam centenas e centenas de gente, só por isso. Criatividade, isto é, evangelização onde você atende um público da cidade. Vocês tendem a pensar assim, vocês têm feito isso quando pensaram na cruzada. Focar em algo que atenda a necessidade desse público. E essa evangelização é muito mais eficaz. E por último, eu não estou na introdução, mas fico só na introdução. Por último, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. É a 8ª marca, que está aqui. Olha aqui, o texto diz o quê? Versículo 2: com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então essa igreja, se tiver essas 8 marcas, está beleza. Se não tiver, mas tiver algumas delas, já está boa. Mas vocês podem perseguir cada vez mais ser uma igreja saudável. Então qual é o aspecto importante que eu quero abordar aqui, meus irmãos? Que eu queria trabalhar hoje pela manhã. É que o versículo 16, eu quero abordar o versículo 16. Dentro de tudo que o apóstolo Paulo colocou, qual é a comunidade que o Senhor projetou para nós? Primeiro, é que nós sejamos um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado quer dizer que não tem alejo, doença. O Senhor planejou um corpo bem ajustado. Amém? Foi Ele que planejou. Corpo saudável. E isso inclui essas marcas que nós falamos aqui, mas no texto aqui inclui pelo menos 4 coisas. Entenda, primeiro, que você entenda o seu lugar no corpo de Cristo. Olha o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fostes chamado. Versículo de número 4, leia comigo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então a primeira coisa é que você se sinta parte de um chamado para fazer parte desta igreja, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então você não pode se sentir excluído, você não pode se sentir um peixe fora d'água, você não pode se sentir alguém como se não fosse importante nessa igreja. Você é importante. Importante porque o Senhor te chamou como filho.
O Senhor te salvou, o Senhor te vocacionou para você servir. Então, primeira coisa, que você tenha compreensão de que você é chamado. Segundo, que você tenha consciência de que o Senhor está transformando a sua vida em um novo homem, em um novo ser, que esta é a proposta que vem a partir do versículo 17. Olha aí do versículo 17, mas eu quero ler o 2. Mas o que é que diz o versículo 17? Na continuação, todos. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 24, leia comigo, todos. E vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. O que eu falei ontem à noite? Que nós somos eleitos para vivermos valores que nos diferenciam dos que não são eleitos. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala: vocês têm uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme, ou uma firme esperança. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 2. São parecidos os valores, ele coloca um outro rol de valores que nós precisamos desenvolver. Versículo 2. Nós fomos chamados, nós nascemos de novo. Leia comigo o versículo 2. Com toda em amor. O corpo bem ajustado é feito por crentes chamados filhos de Deus, por crentes que nasceram de novo. Eu falei ontem aqui, convertidos e que estão desenvolvendo valores novos. Terceiro, é o versículo 3. De crentes que se esforçam para preservar a saúde, a unidade desta igreja. Versículo 3, diz o quê? Esforçando-vos, e ele usa um adjetivo, ou um advérbio, diligentemente. Ele qualifica, ele dá uma qualidade a esse meu esforço, uma intensidade nesse meu esforço. Então assim, eu preciso fazer a minha parte para que a igreja esteja em paz, para que guarde os vínculos da paz. Então, se eu precisar perdoar, eu vou perdoar, amém? Não é isso que a Bíblia diz? Perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou, Colossenses capítulo 3, como filhos, como eleitos, ternos, revestidos de misericórdia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se eu precisar dar um passo para ajudar alguém, eu vou dar. Se eu precisar criar pontes, eu vou criar. Eu vou fazer o que eu puder para a minha igreja ter paz, para que a igreja esteja em paz, para que a igreja tenha vínculos fortes uns com os outros, para que não haja ruptura nos relacionamentos. Então, se você ama a sua igreja e quer a sua igreja saudável, se veja como filho de Deus, como nascido de novo, como alguém que o Senhor colocou aqui para fazer parte deste corpo, para que você viva em paz uns com os outros. Em paz nós precisamos viver uns com os outros. E por último, o quarto aspecto, que você seja um servo, que você desenvolva o seu ministério neste corpo, que você faça a sua parte, que você coopere com o corpo. Olha aí, no versículo, capítulo 4, versículo 12, mas principalmente aí o capítulo 16, o versículo 16, a segunda parte. O que diz o versículo 12? Deus estabeleceu liderança capacitadora, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu, de que, irmãos? De quê? Do serviço, para a edificação deste corpo. E o versículo 16 diz: todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, pela cooperação de cada parte. Então, como é que a igreja pode ser saudável? Não tem outro jeito, está simples. Somos o corpo de Cristo, cabeça é Cristo,
Ele estabeleceu liderança para liderar, para equipar os santos. E cada membro do corpo de Cristo precisa se ver como parte deste corpo. E precisa se ver como, não esqueça, um vocacionado. Você foi chamado, não foi pelo Marquinhos, foi por presbítero, não foi por ninguém, foi por Cristo. Cristo te vocacionou, te chamou. Chamado eficaz pela graça. O Senhor te transformou em um novo homem, segundo Deus, criado em retidão, nasceu da verdade, você nasceu de novo. Então, se você era cheio de cacuete, de manias, de confusão, de briga, de mentira, de coisas que não prestavam e que destruíam o corpo de Cristo, abandone. Está aí. Olha aí, versículo 25. É a continuação, irmãos. O texto é um só. Por isso, se você nasceu de novo, você cuidado para que você coopere com o corpo de Cristo. Então, o que é que você tem que fazer para ajudar esse corpo, essa igreja a não ser doente? Aí ele vai falar de aspecto negativo, o que você não pode fazer. O que é que você não deve fazer? Mentir, não é isso? Deixa a mentira e fala a verdade agora uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros. Porque a mentira, irmão, corrói a confiança. A mentira destrói os relacionamentos. A mentira, mentira, mentira. O que mais? Pare de ficar se irando por besteira. Pare de ficar guardando mágoa no coração. Pare de ser melindroso e por qualquer coisa tá aí com raiva das pessoas. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Meu irmão, mesmo que você tenha tido uma raiva de algum irmão, não deixe que o sol se ponha com você guardando mágoa. Perdoe, porque Cristo te perdoou. Viva em paz uns com os outros. O que você não deve fazer mais? Não deve roubar, não deve furtar, não deve tirar nada de ninguém, prejudicar ninguém. Isto é, se depender de você, você vai ajudar, não prejudicar. Então, você nasceu de novo, você não tem mais que fazer dano a ninguém, nem roubar, nem furtar, nem mentir, nem fraudar, nada. Aquele que furtava, não furte mais. Isto é, a ideia aqui é que nós nascemos de novo, nós agora somos pessoas novas. E ele vai dizer que você também tem que ter cuidado com a sua boca, não sai da sua boca palavras torpes, palavras duras, palavras que destroem. E ele vai dizendo outras coisas, mas principalmente o versículo 32. Vamos juntos. 32, 1 e 2 do capítulo 5. Aqui está o caminho para que nós possamos viver nesses novos valores que faz a igreja ser uma igreja boa. Todos. Antes, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Você é filho de Deus. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. É difícil, irmãos? É, né? Para quem não é convertido, é. Eu acho que esse texto não é bom para quem não é convertido. Mas eu estou partindo do pressuposto que nós somos convertidos, que nós nascemos de novo e que nós queremos justamente desenvolver a vida cristã dentro dessa realidade saudável. Então o Senhor pensou numa igreja assim. Primeiro, um corpo bem ajustado, que inclui essas 4 coisas: vocação, né? Transformação, novo nascimento, que inclui a unidade da fé, inclui o serviço. Continuemos no versículo 16. O texto diz que, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. O Senhor pensou numa igreja saudável que cresce. Esta é a perspectiva, onde o crescimento é natural. Por isso que o Chris Schwartz foi feliz quando ele colocou o nome do livro dele, Crescimento Natural da Igreja. Isto é, a igreja não cresce só por causa de evento. Faz um evento e aí faz uma cruzada, faz não sei o quê, e tenta fazer alguma forma para chamar atenção, um show, estratégias para que a igreja incha e enche.
Tem um amigo meu que infelizmente caiu nessa esparrela. Sabe o que ele fez? Conhecido meu, pastor que estudou comigo. Um dia ele me encontrou, eu não vou dizer o nome dele, eu digo o milagre, não digo o nome do santo, para não cair no risco de ser antiético. Mas ele se encontrou comigo, é presbiteriano, irmão. Mas ele agora está no outro. É presbiteriano só de nome. Aí ele disse assim: Neudinho, como é que tu está fazendo lá para a tua igreja crescer? Essa pergunta já está errada. Primeiro porque a gente não faz nada para a igreja crescer. A igreja cresce naturalmente se ela é saudável. E quem dá o crescimento é o Senhor. A gente só não atrapalha, né? Mantém os valores, os princípios, as coisas corretas. Esse meu irmão, não estou fazendo nada para a minha igreja crescer. A igreja cresce naturalmente. Rapaz, eu encontrei uma estratégia para a minha igreja crescer. Está bombando, está crescendo. Olha, a gente já vai fazer um novo templo. Aí eu fiquei logo preocupado. Esse lá vem besteira, lá vem bomba. Esse rapaz, dia de segunda-feira, nós descobrimos uma forma da igreja encher. Dia de segunda-feira a gente criou um culto da libertação. Segunda-feira. Um culto da libertação, onde as pessoas são levadas lá doente, endemoniado. Todo segunda tem endemoniado caindo lá, a gente expulsa o demônio e muita gente vai e toda segunda se converte gente. E eles, como é que é isso? Vocês invocam o demônio, depois expulsam, como é aí? Aí, não, é porque as pessoas têm demônio mesmo, vão lá. Eu disse, não, irmão, eu não teria coragem de criar essa estratégia. Agora, Deus tem misericórdia, abençoe, se for de Deus, que Deus abençoe, se não for, que Deus lhe ilumine. Mas o problema, irmãos, é que essas pessoas que pensam em igreja, em inchaço, em crescimento, estrategicamente, como se fosse um empreendimento que tem que crescer a qualquer custo, geralmente elas não são saudáveis, porque geralmente o foco está nisso e eles esquecem todos os outros aspectos, organizacional, do organismo, da saúde, da doutrina, de tudo. Então o Senhor pensou numa igreja que cresce, mas uma igreja que cresce a partir de um padrão que Ele estabeleceu de doutrina saudável. Olha aí no versículo de número 13 e 14. Isto é um crescimento que não é só numérico, é um crescimento que passa principalmente pela doutrina, pelo conhecimento, pelos relacionamentos, por ser saudável, e naturalmente ela cresce. Olha o que é que o texto diz no versículo 13. O que é que o Senhor pensou para a igreja? Que ela cresça, mas que ela cresça a partir de algo sólido, de algo muito saudável. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós já falamos disso. Esse é o processo, nós temos que chegar a essa unidade. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é difícil a gente chegar a esse pleno conhecimento, mas é o alvo, crescer no conhecimento. A perfeita varonilidade, isto é, uma estatura de um caráter semelhante ao de Cristo. Cristo é o nosso padrão. A estatura da plenitude de Cristo. Agora, versículo 14, leia comigo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Isso que ele criou é uma artimanha, pela astúcia, que muitas vezes induz as pessoas ao erro. Então a igreja não tem que pensar em crescimento criando estratagemas humanas, astutas, muitas vezes centralizada em marketing, em homem, em outras coisas mais. Não, porque se a igreja fizer isso, a igreja crescer em amor, crescer na doutrina, crescer nos relacionamentos, crescer saudável na unidade da fé, amadurecendo no conhecimento de Cristo, ela vai crescer naturalmente. Essa igreja não está crescendo? Talvez esse ano é atípico. Esse ano, 2020, é um ano atípico para quase todas as igrejas, porque dado a situação, a circunstância. Mas até então essa igreja não crescia todo ano? Crescia, né? Todo ano você recebia novos membros. Pode não ter sido um inchaço, um negócio assim, um bom, mas crescia. Porque as pessoas, elas se identificavam com o ministério, elas eram edificadas pelo ministério, elas eram alcançadas pela igreja. Então pensem assim, 30 anos é para reflexão, é para celebração, é para gratidão,
mas também é para vocês projetarem que tipo de igreja nós queremos ser. Se estão no caminho certo, continuem. Se tem a visão correta, aprimore. Mas eu tenho certeza que se a igreja pensar nos moldes como Cristo pensou, ela vai crescer, ela vai ser saudável e vai crescer. Ela efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesma em amor. O organismo cresce, seu filhinho aí, você não está vendo as células se multiplicando dentro dele não, mas ele está crescendo. Quando você menos esperar, ele está grande. Ele cresceu porque ele está saudável. Assim é a igreja, quando você menos espera, novas pessoas chegam, novos membros são agregados, novas pessoas o Senhor vai chamando para o ministério, para áreas da igreja, e a igreja é dinâmica, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos só não atrapalhar o Espírito Santo de Deus agir no meio da igreja, com as nossas limitações, com o nosso pecado, com os nossos maus testemunhos, com as nossas birras, com as nossas limitações, com os nossos erros. Portanto, a igreja que o Senhor projetou é esta, uma igreja ajustada, uma igreja de servos que cooperam no corpo de Cristo e servem baseado nos seus dons espirituais, e que cresce naturalmente, porque ela é saudável. Uma igreja que está caminhando para a maturidade, crescendo em amor, na verdade em amor. Uma igreja que está se aperfeiçoando na unidade, pelos vínculos da paz. Uma igreja de crentes que estão sendo transformados dia a dia pela palavra, pelo novo homem que o Senhor está criando. Uma igreja cheia de valores espirituais, cheia de amor, cheia de paz, cheia de esperança. Que seja esta a igreja que o Senhor esteja forjando aqui, neste ambiente, nesta cidade. E que vocês possam se ver como parte do corpo de Cristo, como parte dessa história. E que vocês construam cada dia mais a história, a comunidade que o Senhor projetou. Foi essa. Que Deus abençoe a vida da igreja, a vida dos irmãos.